por isso. Isto posto, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 17. E diz assim a maravilhosa palavra de Deus: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse ou aumentasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, no último domingo, na mensagem que nós pregamos, no texto anterior, verso 1 ao verso de número 11, nós falamos sobre bênçãos decorrentes da obra da justificação pela fé. E Paulo, ele vai expondo a carta aos Romanos como algumas respostas a indagações que havia no pensamento de muitos crentes judaizantes que havia naquele contexto. Então Paulo vai fazer agora algumas afirmações no capítulo 5 sobre a bênção daqueles que foram justificados pela fé. Nós que fomos justificados, ou aqueles que foram justificados, eles possuem paz com Deus, têm um relacionamento com Deus, têm livre acesso à presença de Deus, têm esperança garantida no amor de Deus, têm um amor de Deus provado, porque Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores, têm a salvação eterna através da obra redentora, reconciliadora de Cristo Jesus, ou seja, fomos muito abençoados pela obra da justificação. Mas agora Paulo, ele retira dois personagens centrais da história da humanidade para colocar lado a lado Adão e Jesus Cristo, duas naturezas, um representando a humanidade criada e caída pela desobediência, e o segundo representante daqueles que pela fé são justificados, também chamados de raça eleita, escolhidos e predestinados. Ele coloca aqui duas alianças diante do seu leitor e diante do seu ouvinte. Uma quebrada na pessoa de Adão, com a queda, e outra cumprida rigorosamente em Cristo Jesus. Duas alianças. A primeira aliança, a aliança das obras, que estabeleceu uma sentença condenatória diante da desobediência do representante, do nosso representante, Adão. Recebendo como salário
a maldição da separação de Deus, a morte temporal e, consequentemente, sem a graça de Deus, a morte eterna. A segunda aliança, a aliança da graça, que foi estabelecida em Cristo Jesus, não para que um pecador a cumprisse, o que seria uma ofensa diante da santidade de Deus, como pode um pecador pagar uma sentença do qual requer um sacrifício perfeito? Então não tinha. Mas em que Deus enviasse o representante perfeito, o seu próprio Filho, que seria encarnado, tornaria-se um de nós e assumisse o nosso lugar nessa aliança, cumprindo tudo o que nela estava prescrito. Alguém que sofresse a pena pelos nossos pecados, ou seja, que morresse no meu e no seu lugar, para que através da sua morte recebêssemos a graça da sua vida abundante, a vida eterna. Além desses dois representantes, dessas duas alianças, encontramos também dois processos: o processo da lei e o processo da graça. Um revelando a nossa capacidade de agradar a Deus por mérito próprio, a outra revelando o favor de Deus por nós, onde Ele mesmo é a oferta e o ofertante. Diante disso, eu quero destacar essas realidades expostas por Paulo nesse texto. Queria que você olhasse para o texto com atenção e para que você pudesse entender essas realidades. Primeiro, do verso 12 ao versículo de número 14, eu vou reler. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Muito bem, quando Adão cai, ele leva com ele toda uma natureza, porque o pecado adâmico, chamado de pecado original, ele deu entrada, ele foi o canal do pecado no cosmos, no mundo. Através da desobediência de Adão, o mundo se tornou um mundo caído. E você sabe que não é só você que faz parte da natureza caída. A palavra de Deus, Paulo mesmo aos Romanos, lá no capítulo 8, ele vai falar que toda a criação geme. Ou seja, toda a criação foi impactada, foi infectada pelo pecado. Nós podemos usar algumas expressões para falar de como que o pecado se espalhou por toda a raça humana. A universalidade do pecado, a partir nós podemos usar, e Paulo utiliza a ideia de representação, um representante da raça. Havia em Adão a semente para toda a humanidade. Isso significa que o DNA da humanidade estava total, completo e perfeito em Adão. E quando Adão foi infectado pelo pecado, toda a raça é infectada com eles. Em Adão estávamos presentes, era o nosso representante, e pecamos em Adão. O outro aspecto, além do representativo, federativo, por exemplo, quando um presidente de uma nação, às vezes, parece que não acordou muito feliz no dia, muito animado com as coisas boas, resolve jogar bomba em outra nação, ou provocar uma guerra. Nós estamos vendo uma guerra acontecer nos nossos dias. Ele não põe em risco somente a vida dele. Ele envolve a sua nação. Ele arrasta senhoras, famílias inteiras, os filhos desta nação para a guerra. E agora
ele trancado lá no seu castelo, ele manda os seus filhos guerrearem. Ah, não posso mandar. Não, você faz parte de um povo, de uma nação. Esse é um aspecto chamado solidariedade. Quando Acã cometeu um pecado, guardando uma capa babilônica lá na sua tenda, onde Deus havia proibido não fazer, não deveriam pegar nenhum despojo lá de Jericó. Quando ele pegou, ele comprometeu toda a sua nação. E Deus condenou o seu próprio povo, a nação inteira, por causa do pecado de Acã. Ninguém sabia. O miserável escondeu o pecado e ele infectou a nação inteira. As consequências caíram sobre a nação inteira. Quando o pecado foi revelado, por solidariedade, morreu Acã e toda a sua casa. Então o povo de Israel, ou o descendente, né, do judaísmo que recebeu o evangelho, compreendia perfeitamente o ensino de Paulo. Talvez o gentio tivesse alguma dificuldade, porque não tinha essa experiência da solidariedade. Mas poderia se associar quanto à parte federativa da transferência na universalidade do pecado. Por entender que quando o seu representante peca, você peca com ele. Quando o seu presidente assina um compromisso com outra nação, você é solidário a tudo que está ali. E um dia você foi solidário quando você foi à urna e apertou confirma. Você transferiu a sua responsabilidade. Aí você fala assim, pastor, mas eu não transferi nada para Adão. Não. Até Adão era por imputação. Deus imputou. A relação de aliança era uma aliança do qual Deus estabeleceu com o homem. E a condicionante foi Deus que colocou. E é interessante que a aliança das obras, né, a aliança que Adão entrou nela, era requerida obediência total. Se há desobediência, há condenação. Adão entrou, Deus o colocou nessa condição. Deus o colocou, mas Deus o colocou na condição de santo, de reto, tendo todas as condições de obedecer. Não havia nele nenhuma inclinação do mal. Agora, quando nós somos chamados pela aliança da graça, essa é uma aliança do qual Cristo morreu por nós, nós temos a oportunidade de responder com fé. Ser justificado por fé. Crendo, então não é uma imputação mais. É um favor, do qual nós abraçamos pela fé. Assim, em Adão, todos aqueles que descenderam geneticamente, fisicamente de Adão, se tornaram pecadores, porque o representante pecou. E o pecado entrou no mundo dele, foi o canal pelo qual o pecado entrou. Mas a iniquidade, o sentimento de sentença condenatória, só passou a existir a partir de quando? Paulo vai dizer, a partir de Moisés, a partir da lei. Até então, e é o argumento de Paulo, é onde não tem lei, se na estrada não tem nenhuma placa de sinalização de velocidade, de limite de velocidade, se você anda 30, você anda 1000 por hora, você não está cometendo uma transgressão de uma lei, certo? Mas a partir do momento que há uma regulação e há lá uma placa sinalizadora que o limite de velocidade é 100 km por hora, se você ultrapassa esse limite, você está transgredindo e a sentença ela é merecida. Certo? Compreendeu aí? Mas mesmo não havendo placa nenhuma,
Se você andar mais de 100 por hora, é prudente? Não. Ainda que não houvesse lei, havia uma lei escrita no coração do homem. Ele já era pecador. E ele fazia atos de transgressão, violência, maldade, perversidade. A iniquidade havia se multiplicado e Deus já havia consumido o mundo antigo pelo dilúvio, porque a iniquidade se multiplicou. Mas sem lei, é como se as consequências não estivessem pautadas ainda. E é o que Paulo vai exemplificar aqui, ó, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Havia. O pecado só não era registrado. Por quê? Porque não havia lei. Então eu quero falar a primeira realidade. A primeira realidade é que a lei tem o papel de revelar a natureza pecaminosa do homem herdada em Adão. Você podia até repetir comigo para ficar na sua mente aí, ó. A lei tem o papel de revelar a natureza pecaminosa do homem herdada em Adão. Então aquela natureza caída, eu e você herdamos isso, e todos os nossos pais herdaram. Davi vai dizer que em pecado ele foi concebido pela mãe dele. Não é que a mãe dele pecou ao concebê-lo, ou que ele foi fruto de uma prostituição, nada disso. Ele está dizendo que ela era pecadora e ele nasceu com a mesma natureza. Não porque ela passou no parto, por causa do DNA, não. É porque ela era humana, descendente de Adão e ele também. Ambos pecadores. Então, nesse contexto, todos estavam. Mas a partir do momento que a lei é apresentada agora, quando o homem transgride os limites da lei, ele recebe a condenação. A lei revela o pecado que já era cometido. Não aumentou a quantidade de pecado. Na verdade, agora, o pecado ele é denunciado. Por que Deus deu a lei? Paulo vai dizer que a lei era o aio, o pedagogo que conduzia a Cristo. A lei revelava a natureza caída, e revela a natureza caída. Quando alguém faz o que a lei condena, ele se condena na lei. Ele se torna réu da lei. Então, quando Adão caiu do seu estado de inocência, ele levou toda a humanidade ao pecado e à morte. Todos se tornaram, então, marcados pela iniquidade, inclinados da queda ao pecado, amando aquilo que Deus condena hoje na sua lei. Ele amava o que condenava, mas não amava aquilo que agradava a Deus. E a lei então passa a ter um papel revelador. A lei acusa aquilo que está encoberto, escondido, incubado, nos condenando. Esse é o aspecto que nós chamamos que é bom da lei. A lei revela o pecado, revela a natureza caída, acusa a mente, produz no coração do homem a necessidade de expiação. O homem não tem paz nos seus pecados, quando a lei o condena, o fulmina, mostrando que as consequências do seu pecado é a morte eterna. É a morte eterna. Então, quando amamos e meditamos na lei de Deus dia e noite, os nossos pecados vão sendo revelados. É só lembrar que a palavra de Deus é luz, é lâmpada. Ela não apenas clareia a nossa caminhada, mas é lâmpada sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela agora começa a demonstrar, mostrar, revelar todo o aspecto de transgressão. A natureza caída vai sendo revelada. É como um relacionamento. Quanto mais tempo casado, mais você conhece seu marido.
mais você conhece sua esposa, mais você conhece seus filhos, mais você conhece seus pais. E você passa a conhecer as virtudes, mas também os defeitos, os pecados. Então, quando amamos e meditamos na lei de Deus de noite, nossos pecados vão sendo revelados. Nós somos levados pelo Espírito Santo a de maneira arrependida confessar, abandonar. Assim nós vamos sendo purificados da injustiça do pecado e vamos nos revestindo da justiça de Cristo. A palavra de Deus, ela trabalha purificando a nossa vida. Por que eu preciso vir à igreja toda semana? Para a sua santificação, meu irmão. Você precisa ser confrontado. Isso não é ruim, isso é bênção, é Deus tratando de você. Por que você tem que ler a palavra de Deus? Ela é alimento, mas ela é luz na sua vida, para ela condenar o que está errado, e você buscar a graça de Deus, se ajeitar, se ajustar. Senão você vai perpetuar a sua destruição, como sem a lei o mundo antigo foi consumido. Por que aconteceu o dilúvio? Porque não tinha lei. Quando o pregador das promessas, ouvindo o chamado de Deus, resolve construir uma arca, ele começa ali a dar um protótipo de lei, ele começa a pregar contra o pecado. Mas não havia pregadores contra o pecado. A natureza do homem, a iniquidade, foi gerando transgressão, 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 a iniquidade se multiplicou. E Deus destruiu o mundo antigo por um dilúvio. E quando Deus estabelece a sua lei, Ele diz que não vai mais agora, Ele tem uma nova aliança, Ele não vai mais destruir o mundo por água. Mas Ele começa agora a apontar através da palavra. É só lembrando que as Escrituras Sagradas, ela foi nos dada de maneira progressiva. Hoje nós temos ela toda, glória a Deus por isso. Assim, todos que ainda estão em Adão, ou seja, debaixo da condenação da antiga aliança, precisam ser confrontados pela lei de Deus, para que possam buscar a justificação na obra de Jesus, para serem salvos. Para serem salvos. Por que nós pregamos o Evangelho? Porque a lei tem esse papel de revelar a natureza pecaminosa do homem, que ele herdou em Adão. Por isso a chamada para a salvação é debaixo de arrependimento e confissão. É assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento. O que João Batista fez foi trazer a lei. E quando a lei surgiu, em que estado a humanidade daquela época, aquela Galileia dos gentios estava? Condenada. Em que forma estava o governo? Condenado. João Batista foi o sujeito que apontou o dedo para as autoridades da sua época. Em que estado estava a alta corte religiosa de Israel, os escribas, os fariseus, os líderes religiosos, os rabinos, condenados pela lei de Deus. João Batista, ele veio trazendo a luz, e ele revelou a impureza da nação. Um farol. Quando você lê o Evangelho de João, o Evangelho começa a falar sobre a vinda do Verbo de Deus. A vinda do Verbo de Deus. Nele estava a luz. A luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Todo mundo é iluminado, mas quando a luz da santidade de Deus ilumina a nossa vida, a primeira coisa que acontece é sentimento de condenação. E eu vou fazer um retrocesso com você. Se você for para o capítulo 6 do profeta Isaías, o profeta vai ao templo para orar. Ele tem uma visão da glória de Deus. Ele tem uma visão do trono de Deus. A adoração no céu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria seus pés, com 2 cobria seu rosto e com 2 voavam. E uns diziam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, eu fiquei sem chão. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Fui iluminado. Estou perdido, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo imundo. O que o profeta Isaías viu? O que ele não via. Enquanto ele estava cego nos seus pecados, enquanto a nação estava cega, ela estava condenada, mas não sabia. Quando o profeta é iluminado, a primeira coisa que ele sente é: gente, eu estava no escuro, eu não vi quão sujo eu estou. Eu não vi que as minhas mãos estão sujas. Que o meu comportamento é totalmente inadequado para se apresentar diante de Deus. Mas o sentimento do profeta agora é de condenação. Ai de mim, estou perdido, eu e meu povo. Mas a graça entrou. Diz que um anjo tomou uma tenaz e purificou os seus lábios na brasa do altar. E diz que a iniquidade foi tirada e foi perdoado o pecado. O sujeito estava sujo, mas naquele encontro ele foi purificado. E uma voz dizia: quem vai por nós? Quem vai sair para proclamar isso? Eis-me aqui, pode me enviar. Mas não estava sujo? Não mais, não mais. Quem é que pode pregar o evangelho? Somente quem foi purificado. Esses são agora o quê? Sal da terra e o que eles são? Luz do mundo. E onde eles vivem, o que eles pregam? Eles levam a luz sobre o pecado da humanidade. Eles são os iluminatis, os esclarecedores de Deus. Eles trazem luz sobre as trevas. Condena o mundo. Ou arrepende, ou vai para o inferno. Nós somos contra a cultura dominante do sistema deste mundo. Dominado de maneira tenebrosa por principados e potestades. Por pessoas caídas, mortas, filhos de Adão, que precisam ser recebidos na família de Abraão. Precisam ouvir o evangelho da graça através das nossas vidas. Precisam ser iluminados. Paulo está dizendo, a lei tem o papel de revelar essa natureza pecaminosa do homem herdada em Adão. Só que o revelar a natureza não salva. Só mostra que o homem está condenado. E a pregação no Antigo Testamento inteira, até João Batista, era uma pregação condenatória. O homem se esforçando para cumprir a lei e se sentindo cada vez mais condenado, uma areia movediça. Ele estava totalmente condenado. Piorava a cada dia. Porque não havia somente a lei de Deus, mas os rabinos resolveram escrever mais um tanto de costumes, mais regras, 613 regras para se cumprir. Quando o Senhor Jesus chega na plenitude dos tempos, significa que a humanidade estava até aqui, condenada. Precisava de um Salvador. Sufocada, a lei mostrando que o homem era incapaz e precisava da graça de Deus. Desesperadamente. Porque não adianta apenas pregar que os homens estão condenados.
porque desobedeceram a lei de Deus. Já estão. O que você está fazendo é acendendo a luz e mostrando que ele está atolado até o pescoço. Não tem como sair sozinho, a não ser que a mão da graça é estendida para tirá-lo de lá. E essa é a segunda realidade, que vai do verso 15 ao verso 21, até o final do texto. A justificação tem o papel de revelar a superabundante graça alcançada pela fé em Jesus Cristo. Você pode repetir comigo? A justificação tem o papel de revelar a superabundante graça alcançada pela fé em Jesus Cristo. Amém. Paulo vai usar agora um jogo de palavras, mas todas falam de graça. Dom, graça, presente, a palavra doré, carisma, que significam dádiva, presente, privilégio dado a alguém que sem que este mereça, ele recebeu e recebe pela fé na pessoa e obra de Cristo Jesus. Olha o que Paulo vai dizer. Todavia, não é assim o dom, aqui a palavra graça, tá? Dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, ou seja, os que estão em Adão, muito mais a graça, mais uma vez aqui dom, aqui também, carisma, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Toda a raça humana estava condenada ao inferno, e está condenada ao inferno pela desobediência de um só homem. Mas preste atenção aqui. Só por Adão ter caído, toda a raça humana estava condenada ao inferno. Só que a coisa piora. Talvez você fale assim, mas eu não tenho nada a ver com Adão. O problema é que você tem tanto a ver com Adão, que o dia que você nasceu, a primeira coisa que você aprendeu a fazer é pecar. Foi transgredir a lei de Deus. E só o respirar de um ímpio já ofende a Deus. O respirar de alguém não nascido de novo ofende a Deus. Ele vive pecando, ele vai acumulando agora, não apenas o DNA do pecado que ele herdou em Adão, mas agora ele multiplica nele as iniquidades. E aí você vai ver, a humanidade vem multiplicando isso, à torta e à direita. Cada dia que passa, o mundo é mais condenado por seus pecados. Mostrando que a natureza, o vírus do pecado implantado, que Adão canalizou para a humanidade, ele se multiplicou e ele foi contagiando de maneira mais profunda a raça humana. E cada dia que passa, o homem consegue fazer uma coisa mais perversa, mais cruel, mais maligna do que era no princípio. Ele aperfeiçoou a queda. Como assim, pastor? O que é? Charadinha. Que quanto mais você tira, maior fica. O quê? Até o Davi sabe. O buraco. O homem estava caído no buraco do pecado. E ele continuou cavando. E você de vez em quando olha assim, mas o sujeito está enroscado. Ele continua cavando. E cada dia que passa, mais fundo. Abundou o pecado. Superabundou o pecado. Multiplicou as transgressões. Todos caíram. E precisam da graça. Ele continua dizendo. O dom, entretanto, versículo 16, não é como no caso em que somente um pecou,
porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas, as que vão rotineiramente, historicamente, desde a fundação do mundo, o homem vai multiplicando elas. Muitas ofensas. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é tardio em irar-se, de grande clemência. Quando Deus resolveu fulminar Sodoma, Gomorra, é porque muita paciência Ele já tinha dado. Todas as civilizações que foram dizimadas na história, que Deus, extirpa, Deus deu muitas oportunidades da graça. Não houve arrependimento. Até que chega o momento que o cálice transborda e Deus age em juízo. Você recebeu muitas oportunidades de conhecer a Cristo. E Ele vai dizer assim, olha, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, ou seja, a condenação, porque até a lei, até Moisés, o estado de morte espiritual foi revelado. Todo mundo sabia que era transgressor, que era pecador, mas não tinha lei condenando. Mas a morte reinou, a multiplicação das iniquidades. O dilúvio foi por causa da multiplicação das iniquidades. Então, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobre a lei para que avultasse, sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa. Por que veio a lei? Para aumentar a ofensa, para tornar revelada, mais clara. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo vai utilizar disso. Fomos alcançados com um favor muito grande, fomos presenteados sem merecer e sem poder oferecer algo em troca, fomos beneficiados, privilegiados com o favor de Deus. A justificação tem esse papel de revelar abundante graça alcançada pela fé em Cristo Jesus. Todos mereciam o inferno, mas aquele que ouve o Evangelho, recebe com fé, crê em Jesus, é justificado dos seus pecados. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá na segunda carta, capítulo 5, verso 14 e 17, ele fala sobre o imenso presente, né, essa imensa dádiva, e ele expressa assim: pois o amor de Deus nos constrange. Ou seja, a medida do favor de Deus é tão grande que a gente fica assim, constrangido, Paulo está dizendo. Olha, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Verso 17, vamos juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, a sua natureza, a sua criação mudou. Você criado em Cristo Jesus, é o fruto da graça. Você tem uma nova natureza, mas não a sua natureza não é mais adâmica. A sua natureza é a natureza de Cristo Jesus. É uma nova criatura, criada em Cristo Jesus. Criada em Cristo Jesus. Assim, a graça de Deus, pela justiça de Cristo,
tem mais poder para trazer salvação do que teve o pecado de Adão para trazer condenação. Então, se pudesse fazer um cabo de guerra entre a herança de Adão e a herança em Cristo, a herança de Adão está derrotada. Glória a Deus por isso, né? Derrotada. Isso significa que o remédio é mais poderoso que a doença. Glória a Deus por isso também. Onde o pecado se multiplicou e com a lei ele se acentuou, a graça de Deus foi maior, superabundou e cobriu multidão de pecados. É lógico que Paulo não fala em salvação, na universalidade da salvação. Ele fala da universalidade do pecado. Todos são pecadores. Mas ele fala que muitos receberam a graça de Cristo pela fé. Foram justificados. Assim, concluindo, irmãos, nós somos hábeis, mas muito hábeis em condenar o transgressor. Nós gostamos de apontar o dedo, em apontar culpados, em estabelecer penas condenatórias quando se trata do outro. Quando é o outro. Mas quando somos nós, aí nós queremos ser justificados. Queremos que o outro tenha paciência com os nossos defeitos e pecados. Assim nós somos habilidosos em aplicar a misericórdia em nós mesmos. Como quem merece. Queremos ser alcançados pela misericórdia, mas queremos aplicar a condenação no outro. Isso é a velha natureza adâmica, caída, inclinada ao pecado. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer que nós, lá na ceia, ele vai dizer que nós temos que examinar nós mesmos. Não o outro. Mas com a graça de Deus é muito diferente. Muito diferente. Quem é alcançado por esta graça é alguém que desesperadamente se viu condenado por seus muitos pecados. É alguém que entendeu que é digno de condenação no fogo inextinguível do inferno. Reconheceu o seu estado. A luz brilhou na sua vida e você viu quem você era. Você entendeu quão pecador você é. Quão miserável nos seus delitos e pecados. E que se você continuasse naquele caminho, o caminho que levaria à morte. O salário do pecado é morte. Mas que mesmo assim você recebeu um favor. E é justificado por sua fé em Jesus, agraciado pela salvação que Deus nos oferta em Jesus. E Jesus não nos salvou para que condenássemos as pessoas, mas Ele nos salvou e nos enviou para que salvássemos os outros pela proclamação do Evangelho, que fôssemos os esclarecedores, os que levam a luz do mundo. Talvez num primeiro momento a pregação condene, porque a luz de Deus mostra a natureza caída. Mas ao mesmo tempo que falamos sobre o veneno do pecado, nós falamos sobre o remédio da graça em Cristo Jesus. Então fomos chamados para que anunciássemos a doença grave. O estado terminal da doença, do pecado, com sua condenação. Nós precisamos pregar ao mundo, dizendo a verdade. Não podemos negar ao mundo a pregação que revela o pecado do homem. Eu sei que nós estamos vivendo um momento onde a pregação começou a ser censurada, cerceada. Pastores muitas vezes são confrontados, às vezes até por ovelhas, que parecem como bodes, algumas. Dizendo, pastor, amacia, vai mais devagar. Olha, vamos trocar então, eu vou descansar e colocar João Batista no meu lugar para pregar.
Você consegue frequentar a igreja que João Batista prega? Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Nós precisamos falar sobre o pecado. Mas não somente isso. Apresentar também o remédio, maravilhoso remédio, o sangue remidor de Jesus Cristo derramado por nós. Eu faço uma pergunta, meu irmão. Adão ou Jesus? Quem hoje te representa? Quem hoje te representa? Eu quero dizer para você que eu não quero nada com Adão. Quero nada com Adão. O sujeito abriu a porta para o pecado no mundo. O pecado bateu na porta e ele falou assim, entra. Não quero nada com Adão. Não quero nada com o velho homem, com a velha natureza caída. Aquele sujeito que eu vejo diante do espelho precisa morrer desesperadamente, todos os dias. Eu preciso é da nova criatura, criada em Cristo Jesus. Adão ou Jesus te representa? Em quem você está? Condenado em Adão ou justificado pela fé em Jesus? Eu quero dizer, o que a gente faz na prática tem a ver com quem nos representa. De vez em quando você precisa lá na frente do espelho, irmão, e falar, Adão miserável, converte. Morre, Adão. É Cristo que tem que viver em mim. Você não. Pregar para você. Que ao olhar para Adão, você possa entender quão grave é o seu pecado. Que ao olharmos para Adão, possamos ver quão grave é o nosso pecado. Que ao olharmos também com fé para Jesus, saber quão maravilhosa é a sua graça. Dom, presente, o favor. Porque onde abundou o pecado, a graça é maior para cobrir todos os pecados. E de você olhar no espelho e falar assim, olha só, não sou eu mais quem vive, olha quem vive em mim. A minha natureza é de Cristo. A minha mente agora é de Cristo. Eu tenho os pensamentos de Cristo. O jeito de Cristo. Verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Para que a lei serve? Para aumentar a ofensa. A lei mostrou o homem na contramão da vontade de Deus. O sujeito precisava entender que ele estava errado, que ele estava em alta velocidade, tem limites, e ele está transitando numa pista escorregadia, curvas perigosas, que ele precisa diminuir a velocidade. A lei mostrou para ele que ele estava morrendo. Se não houvesse placas sinalizadoras, se não houvesse ali no seu carro, o carro da sua vida, marcadores de velocidade, você transitaria no seu pecado, não levando em conta as consequências. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os marcadores estavam lá. Paulo termina assim também. Verso 21. Reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Essa vida que Deus, em Cristo, nos dá. A graça pela justiça para a vida eterna. Que você possa amar
mais a Cristo Jesus a partir de hoje. Que você possa lembrar do quão grande é o amor de Deus por sua vida, tamanho do favor que Ele estendeu. Entender que a sua velha natureza adâmica estava te conduzindo a passos largos para o inferno. Você estava cavando um poço cada vez mais profundo. O abismo estava ficando cada vez mais fundo. O relacionamento com Deus cada vez mais distante. Até que Jesus entrou na minha e na sua história. Mudou a nossa vida. A graça de Deus mudou a nossa vida. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção tão leve que fala da graça de Deus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. Quem quer viver pela lei é condenado, mas quem quer viver pela graça, por fé, é justificado. Vamos adorar o Senhor com esta canção. Logo depois nós oramos, encerrando.